É um prazer enorme tê-la aqui conosco, para a gente bater. Nós tivemos ano passado, a senhora lembra? Nós fizemos uma live É, pelo Instagram da Nutri, né, falando sobre esse assunto do autismo. E a gente falou bastante sobre o uso dos quânticos e dos óleos essenciais em relação ao autismo. E aqui, hoje, nós temos algumas convidadas que são parentes de autismo, mães, avós, irmãs, né? E pessoas que têm interesse em conhecer mais do sim, assunto. E eu lembro que nós certo. falamos muito sobre algumas experiências minhas no consultório, suas. Hoje, graças a Deus, eu tenho mais experiência do que naquela época, que eu acho que foi novembro do ano passado. Isso. Respostas muito boas. Na verdade, ficou um podcast gravado, né? Eu até botei no meu blog. Ficou assim, ficou gravado no IGTV da Bienutri, tá? Isso, tá lá Então, também. isso. Então, doutor, o que é que eu queria? Que a senhora falasse um pouco aí sobre essas terapias complementares, né, sobre os quânticos, sobre os óleos essenciais, que a minha experiência tem sido, assim, maravilhosa também. Já hoje eu prescrevi para uma paciente ela usar o Oxyflower como óleo carreador do Deep Blue, né, para dores, a fibromialgia, apesar que nosso foco hoje aqui são os autistas. Mas, assim, as respostas são muito boas. Então, fala um pouco, doutora, da sua experiência. Perfeito. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, dentro do espectro autista, com as práticas integrativas, a gente consegue praticamente ajudar todos. Nós temos uma capacidade de ajudar desde das pessoas com hiperatividade, com déficit de atenção, até os autistas com dificuldades maiores, ou mesmo pessoas que passaram, né, a infância e adolescência sem muito resultado de nada que fizeram e hoje são adultos autistas. Eu já estou com vários casos desse tipo, e mesmo assim a gente tem conseguido ajudar. Principalmente quando a pessoa e a família, né, quando são crianças pequenas, dependem mais ainda da família, mas quando a pessoa e a família se decidem, se dispõem, tomam a decisão de realmente fazer alguma coisa que vai mudar o padrão de progressão da doença, vamos dizer assim, ou da situação, né? E então a primeira atitude que eu vejo que as famílias precisam tomar é a decisão de fazer realmente uma terapia integrativa. Independente do que já fazem, porque a gente já viu que nós podemos trabalhar com aqueles que já estão sendo medicados alopaticamente, nós trabalhamos com aqueles que não fazem nenhum tipo de tratamento, e trabalhamos também com aqueles que fazem outros tratamentos que são tratamentos também integrativos e complementares. Então, a gente pode juntar todas essas coisas. Lembrando que nós temos a possibilidade dos quânticos, que a gente chama de florais quânticos, e, na verdade, são fórmulas florais que têm uma informação para a célula e que harmonizam a energia. Então, quando você pensa que tudo é feito de energia, e a gente tem energia engarrafada, específica, que pode dar para uma pessoa, e essa pessoa recebendo aquela informação, consegue harmonizar uma situação, uma emoção, ou mesmo uma questão de energia de um sistema ou de um aparelho. Imagina o quanto que nós podemos beneficiar quando você tem isso na mão. E eu transformei minha vida numa missão hoje de passar esse conhecimento, sabe, Rosângela? Porque eu acredito muito que a gente tem na mão essa possibilidade, então o que está faltando? As pessoas conhecerem, né? E aí, nessa situação especificamente do autismo, eu recentemente, inclusive, participei a convite de um curso, que foi um curso online ao vivo, de um dia só, também sobre práticas integrativas dentro do espectro autista. Então, a gente vê que está tendo uma abertura, as pessoas estão procurando esse tipo de atenção, de protocolos,
E eu fico muito feliz de poder dizer que nós temos muita experiência nisso também. Nós temos muitos profissionais da área de saúde já voltados para esse lado. A gente está aí com quase 1.000 alunos já estudando e já estudaram, já passaram por nós, em cima da proposta educativa acadêmica, né? Em mostrar o quanto que é o uso de uma terapia floral, que hoje faz parte do escopo das práticas integrativas, e que esta terapia é capaz de fazer a diferença no aumento da resolutividade. Lembrando que sempre nós vamos precisar do cuidado nutricional, né, Rosângela? É fundamental. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que fazer, cuidar a dieta. Cuidar a dieta. Nós vimos hoje, é algo assim que está muito claro. Hoje nós temos muitos artigos publicados já em revistas de renome, mostrando que todos os pacientes que estão no espectro autista têm permeabilidade intestinal aumentada, têm intolerâncias alimentares ou sensibilidade alimentar, ou algum alimento está dissonante, como a gente tem falado, que é quando não bate a energia do alimento com a pessoa. Então, é importantíssimo esse cuidado. Então, começando por uma dieta adequada, uma mudança de hábito da família em relação à dieta, para deixar bem simples, assim, alimentos que são altamente nocivos ou que são muito ácidos, como são os farináceos, os glúten, né? Esses alimentos mesmo sem glúten, mas muita farinha, eles também são nocivos. Alimentos... Exato, inflamatórios, acidificantes inflamatórios. Também os alimentos baseados com proteínas animais, como é o caso do leite de vaca, com os queijos, né? Que grande parte dessas pessoas sofrem esse tipo de problema. E às vezes não sentem nada, não tem diarreia, não tem enjoo, não tem nada. É simplesmente cria-se uma inflamação na parede do intestino, forma uma citocina ali, que é um componente inflamatório, e isso em 3 segundos está no cérebro. Isso. É muito rápido. Inflamou o intestino, chegou no cérebro. Eu sempre costumo dizer, né, doutora, que mesmo quando um exame dá negativo, a gente tem que ver que a clínica é soberana, né, e que a gente consegue perceber nesses pacientes, quando a gente retira esses alimentos, a melhora, quando a gente vai recompor essa microbiota intestinal, como o comportamento deles melhora. E aí eu digo, não adianta trabalhar com quântico e óleo essencial se a gente não trabalhar a alimentação associada, porque aí vai ser uma melhora considerável, né? Perfeito. E a melhora é ao longo do tempo. A gente nota uma primeira melhora rápida, depois a estaciona, porque você tem todo um processo de reconstrução e recomposição desses tecidos. E aí depois é uma melhora progressiva e de longo prazo. Eu tenho casos maravilhosos de pessoas, de crianças, que durante 5, 6 anos a gente tratou, eles foram melhorando tanto que quando chegou num ponto do neurologista dizer para os pais, nossa, errei o diagnóstico, não era autismo, era outra coisa, porque agora não tem mais. Né? Quer dizer, não aceita que pode ter melhorado com tratamentos, né, integrativos complementares, mas reconhece que houve uma mudança completa, né? E a gente tem muitos casos assim. Muitos casos. Portanto, eu vejo hoje como um complexo, um composto, inclusive com outras terapias, né? A gente fala aí da ecoterapia, da fono é importante quando eles têm dificuldade para falar, né? E a nutricionista, que eu acho que a nutrição é fundamental, então, um nutricionista com uma experiência dentro dessa linha é fundamental.
né? Mas a ideia geral que eu quero deixar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo é: busquem uma dieta que seja alcalinizante, que tire esses alimentos irritantes da parede, como muito doce, muito açúcar, muita farinha, no caso, leite de vaca, o glúten. São alimentos que sabidamente fazem mal. Eu até quero lembrar o pessoal aqui de um livro que eu receito mesmo, escrevo e digo assim, tem que ler esse livro, né? Que se chama A Dieta da Mente, que é um livro escrito por Martin Luther. Eu tive a honra de estar no congresso na Califórnia, em Los Angeles, no congresso de medicina natural, onde ele lançou o livro. Eu tenho, inclusive, uma edição assinada por ele. Do David Luther. Foi muito bom. Essa colocação sua da alimentação, eu faço parte de um projeto, o Projeto Mundo Azul, que é um projeto aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Esse projeto a gente começou em março, mas devido à pandemia ele está de stand-by por enquanto. Mas em todo aquele protocolo que tem da pessoa entrar, da criança ser assistida pelo projeto, que é um projeto filantrópico, então tem todo um protocolo. Então, o que é que foi visto? Que depois que essa criança passa pela triagem, vai para o neuro, antes de ir para todas as terapias, que é um projeto lindo, ele tem musicoterapeuta, fono, psicopedagoga, fisioterapia, educação física, é uma equipe completa, mas antes desse paciente ser encaminhado para as terapias, ele tem que passar pela nutricionista. Tá? Então, assim, ele não vai para as terapias sem passar. Então, todas as crianças vão passar por mim, pela outra Nutri, né, que somos duas, para depois elas irem para as terapias, para serem. Até a homeopata tem lá, e eu entrando com quânticos e óleos essenciais, e a gente fazendo essa parceria para trabalhar as crianças, né? Maravilha, eu tenho certeza que vão ter muito resultado, e resultado maravilhoso. Agora, documentar tudo, vamos publicar, nós precisamos ter publicações mais... É o nosso objetivo, a gente publicar artigos, a gente fazer uns trabalhos, né, bem bacanas nesse projeto. Inclusive, quando você estiver aqui em Fortaleza, a próxima vez eu vou lhe levar lá, para você conhecer o projeto. É muito lindo, tá? E, assim, a minha experiência com os pacientes aqui em Fortaleza, né, aqui os autistas que eu atendo bastante, tem sido maravilhosa a resposta, tá? Crianças que se lavam, que começaram a usar óculos, que começaram a usar o Oxyflower como carreador. A diferença de comportamento é gritante. Entendeu? Então, o Oxyflower é uma fórmula floral maravilhosa, porque quando passa, né? Quando a pessoa usa, que ele pode ser gel, mas também pode ser gotas, a gente pode tomar ou pode passar. Mas no caso dos óleos essenciais, quando a gente associa o Oxyflower, que já tem uma vibração e tem uma informação e harmoniza a oxigenação das células. Quando você coloca o óleo essencial dentro, você faz uma espécie de sinergia, mas que amplifica a passagem da informação. E eu acho assim que realmente é maravilhoso. Mas também a gente pode utilizar, que é algo que a gente tem feito ultimamente, tem dado um resultado maravilhoso, os biofatores, que são fórmulas florais que têm a harmonização dos órgãos, tecidos, aparelhos, junto com os óleos essenciais também. E a gente tem tido resultados fantásticos. Por exemplo, né, vou dar um exemplo recente, até acho que talvez uns 15 dias atrás, alguém entrou em contato comigo, eu faço muita consultoria online, mas assim, rápida para alunos e profissionais da área de saúde, e alguém entrou em contato comigo e me perguntou, eu estou aqui, nós estamos com dificuldade de conseguir, porque também o correio está atrasando e as distribuições das coisas, né? E a gente está aqui, eu queria dar alguma coisa para essa criança, que era uma criança que estava precisando de alguma coisa que fizesse mais foco, mais atenção, entendeu? E aí ela disse, eu tenho eu acho que até era uma nutricionista também. Ela disse, eu tenho já o rosmarinos, né, o óleo essencial de alecrim, que a gente sabe que tem um efeito maravilhoso, enfoque e atenção nessas crianças.
Mas eu não tenho nada, né, para usar, e olha que interessante, e dos quânticos que eu sempre indico, né, para usarem nos autistas, ela disse, ó, dos quânticos, a única coisa que eu tenho aqui é mentais. Olha que bacana. Ela tinha gel ou gota? Gel Que ótimo. de mentais. Aí eu disse, perfeito, você pinga 3 gotinhas do alecrim gorda de mentais. Ó, eu até mando fazer assim, encosta uma mão na outra e passa nas têmporas. Sim. Ou passa aqui atrás. Na nuca, né? Na altura da nuca. Aqui. Gente, é impressionante. O resultado é maravilhoso. E o biofacto que a senhora usou, que a senhora comentou agora, que a gente tem, eu conheço o biofacto gotas, né? Eles têm, a maioria deles também tem gel. Não todos, mas a maioria. Por exemplo, mentais tem gel, gelímbico tem gel, né? Isso. Apesar de que um produto que eu amo em gel é o Consciêncios. E até é uma fórmula floral maravilhosa, que às vezes assim, a gente está com uma dificuldade de botar muita coisa, né, no protocolo, porque já faz um monte de outras coisas. E a gente tem que escolher, né, do tipo assim, o que eu vou escolher? Eu digo, ó, então, se tiver que escolher só um, escolha Consciêncios. Porque tem mais, o Consciêncios, quando a mãe passa na criança, ou a pessoa que cuida passa na criança, ela recebe a informação também. E a gente começa a fazer uma melhora que se aumenta a vibração naquele núcleo familiar, sabe? E às vezes eu digo até, quando não é a mãe que cuida da criança o dia inteiro, eu até digo, ó, pelo menos 2 vezes ao dia é você, mãe, que tem que passar. De manhã. Sabe? Simpatia. Eu digo assim, é uma simpatia, que é para funcionar melhor. Mas você tem que passar, para que realmente haja esse encontro das frequências e um aumento de vibração. Então, Consciêncios realmente a gente tem, é um floral, é um produto de venda livre, não tem indicação terapêutica, não tem efeito colateral, é perfeitamente possível que as pessoas comecem a abrir a mente e ver o quanto que eles podem melhorar. Né? E a gente está aqui falando do espectro autista, eu tenho usado esse Consciêncios desde criança bem pequenininha, até bem mais velhos, porque eles melhoram a parte do cognitivo, mas também melhora a parte emocional. Até melhora a qualidade do sono. Então, a gente nota que tem uma ação importante. Imagina, então, doutora, a gente usar o Consciêncios ou o Oxiflava, claro que o Consciêncios, nesse ponto que eu vou falar, eu acho que funciona melhor, com o DDR Prime. Perfeito, né? Perfeito. Mas eu acredito que melhor era o Oxiflower e o Consciêncios separado, para você ter dois momentos de informação separados. Acho que vai ficar melhor, né? Isso. E assim, ó, em relação aos quânticos, né? A gente falou aqui da importância do núcleo familiar ser também tratado. Uma outra coisa que funciona muito é o que eu chamo de método Plus, né? Até vou mostrar o meu aqui, ó, o meu método Plus. Eu, desde que entrei em quarentena aqui, eu faço todos os dias, boto todos os meus quânticos em gotas, eu uso 25, né? Então eu uso um monte em gota, um monte em gel. Mas as gotas eu boto todos dentro do copo, mexo cada vez, tomo de gole em gole, vou durante o dia dividindo, tomando, e a gente tem uma informação constante, né? Porque está o tempo todo passando a informação. Esse sistema funciona muito bem a nível de ambiente familiar. Então, eu recomendo que as pessoas tenham pelo menos 1 ou 2 florais na água, para que todos os da família recebam informação e comecem a ter uma melhora na sua parte de aceitação, de como lidar com essa criança autista. Eu acho que é muito importante, sabe, isso. E o que eu tenho proposto para pôr na água é o Consciêncios com o Neurotox. O Neurotox com Consciêncios faz uma espécie de onda virtual que atua na parte emocional, liberando a pessoa
raiva, mágoa, medo. Então, tem muita culpa, vergonha, porque isso está muito encruado nessas pessoas. Então, quando você junta o consciência com o neurotóxico, você consegue melhorar a autoconsciência, consegue fazer com que a pessoa estabilize melhor o seu humor e, ao mesmo tempo, com o neurotóxico, faz toda essa forma de mudança na vibração dessas emoções ruins, ácidas. E a gente tem resultado fantástico desse jeito. Lembrando, né, doutora, que o próprio Oxiflower a gente pode pôr uma gotinha na água, né? O gel. Na água. Né? Uhum. Eu já fiz. Assim, então, e aí eu vejo assim, ó, que você pode trabalhar o núcleo familiar e você pode caprichar mais com essa criança, né? E aí você pode também utilizar outros produtos que podem ajudar a parte toda vamos chamar assim, do sistema digestório. Porque, como a gente falou aqui, esse sistema digestório está inflamado, esse sistema digestório não está funcionando direito, tem dificuldade de absorção, tem problema de enzimas. Então, nós também podemos usar fórmulas florais que fazem uma energização dessa situação toda, né? Que não é ele não tem uma ação bioquímica, mas a gente nota o quanto que as pessoas melhoram quando a gente trabalha com os florais nessa área. E eu quero só citar alguns aqui que a gente tem grandes resultados, que é o Colonflan, né? O Digeril e o Azianon. Esses 3 são produtos que todo mundo devia ter em casa, como eu digo, que são maravilhosos. O Azianon realmente é maravilhoso. E também, além desses 3, que são maravilhosos, que eu conheço os 3, nós temos também, né, se a gente for fazer uma associação, falando assim de, como a gente tem falar, de quânticos e de óleos, os Zengest, né, também, de óleo. Sim. Né? Sim. E aí a gente pode juntar e fazer essa sinergia maravilhosa. Que pode também ser utilizado, pode-se usar os óleos essenciais nos difusores ambientais. A gente tem isso, a gente já tem resultado, até porque tem toda essa questão da aromaterapia levar, né, a informação para o sistema límbico. Existe uma mudança. Na verdade, o que acontece é que há uma espécie de harmonização de todo o funcionamento desse sistema límbico no momento que recebe a informação da aromaterapia. Isso é uma coisa tão maravilhosa, né, tão fantástica, e é exatamente juntando com os florais quânticos, porque você tem a informação via contato com a informação, né, que veio do floral, e você pode ter dos óleos essenciais tanto a questão olfatória, quanto também passar no corpo. Isso. Até tem alguns que podem ser tomados, claro que com bastante rigor, né, o cuidado, não pode se ficar ingerindo óleos essenciais, e aqui no Brasil, inclusive, nem poderia. Mas a gente sabe que alguns deles podem ser tomados também. Né? Então, eu vejo que é algo que tem assim, muita resolutividade, como complementação, ajuda demais as pessoas, né? Então, vale a pena. Eu queria também falar de um outro produto que funciona muito bem nesse espectro autista dos florais quânticos, que é o Psicodrem. O Psicodrem é maravilhoso, porque ele também faz uma melhora de função, porque ele harmoniza e energiza a função, e ao mesmo tempo ajuda muito na questão emocional. Eu vejo que as crianças, elas ficam muito ansiosas, porque elas não sabem o que está acontecendo, elas não têm esse contato, né, com o meio externo. Hoje se tem um estudo muito importante do autismo ser, então, pessoas que têm uma dificuldade de ligar o seu neurônio espelho, então, como não consegue, 20% dos neurônios são neurônio espelho, e os neurônios espelhos são uma forma de você olhar o outro e interpretar como aquilo é em mim.
né? Esse é o neurônio espelho. E isso faz com que haja um aumento da capacidade de sociabilização e de aprendizado. Então, quando o neurônio espelho não funciona, não consegue conectar com o meio externo, com as pessoas, e também não consegue ter um bom aprendizado. Então, como que a gente vai fazer ligar esse neurônio espelho, né? Então, a gente tem aí tanto o Consciêncios para ajudar, o Psicodem e o Mentalis. E como isso leva muita ansiedade, a gente também pode, além do Consciêncios e o Psicodem ajudar nesse momento, vai ter crianças que vão ser tão ansiosas que a gente pode também trabalhar o Calmales. E eu gosto demais do Calmales para ajudar também nas insônias. E a gente está vendo, né, nesse momento de pandemia, eu vejo muito a dificuldade das famílias, porque as crianças estão presas, né? Não estão indo para as terapias, não podem ir para ter um lazer, uma praia, ir um shopping, não pode nada, né? Então, assim, agora que aqui, pelo menos aqui começou. Pior a situação. Está mexendo muito. Então, assim, é um momento que, ao invés de estar procurando aumentar medicamentos alopáticos para controlar, é o momento de tentar fazer com que essas crianças se acalmem, tenham menos ansiedade, tenham mais foco, porque as terapias e as aulas estão sendo online, né? E essa resposta, realmente, graças a Deus, eu tenho tido muito positiva, né? Tem uma pessoa perguntando a flatulência, eu uso o Digeril ou o Digeris, né? Uma pergunta eu prefiro o Digeril. O Digeril ajuda mais na digestão, o Digeris é mais estrutural, vamos dizer assim, e como ele melhora mais na digestão, melhora mais a flatulência. Uma coisa importante também é o Azianon, porque ele vai ajudar no pH. Na verdade, não é nada bioquímico, né? Então a gente fala, às vezes, de uma forma que parece que é remédio, mas é que o que a gente tem é uma experiência na resposta do paciente. Então, o Azianon, por exemplo, a gente tem muita resposta para melhorar todas essas questões de digestão, absorção, né? Então, isso ajuda bastante. E o fluxo também, a gente melhora muito com o Azianon. Mas eu faria Digeril nesse caso. Até mesmo porque com as crianças autistas, a gente, por conta da permeabilidade, a gente também encontra um déficit enzimático muito grande, né? Muito grande. Muito então, grande. Em muitos deles, a gente precisa entrar com alguma enzima digestiva suplementada, né? O Azianon vai dar um suporte bom nisso. E a gente poder também... a microbiota. Tem que ajudar a microbiota. E trabalhar o emocional deles, né? Porque quando o emocional não está bem, a gente vê o intestino totalmente desequilibrado, desajustado, né? Com certeza. Existe uma ligação direta do intestino com o cérebro. E a gente tem que lembrar também, na questão, quando a gente fala assim, ligação direta do intestino com o cérebro, é direta mesmo, né? As pessoas às vezes acham, mas tem que lembrar que o tecido originário do intestino é o mesmo do cérebro e é o mesmo da pele, né? Que vem do mesmo folículo embrionário. Então, quando você entende isso, que eles são tecidos originários do mesmo folículo embrionário, ou seja, eles têm tudo igual. Claro que é diferente, mas é tudo igual, no sentido assim, que tudo que faz bem para um faz bem para o outro, tudo que faz mal para um faz mal para o outro. E talvez esse conhecimento seja importante. Eu lembro, inclusive, doutora, que na nossa última live, né, a senhora falou de alguns exemplos, de alguns casos, né, de respostas positivas com essa sinergia maravilhosa do quântico com o óleo, né? Então, eu até posso falar que existe um caso publicado nos nossos anais de congresso, que é um congresso de saúde e terapias quânticas, o de 2019, isso. O do ano passado, em 2019, nós temos um caso de uma criança que estava no espectro autista e tinha mais complicações,
Um caso bem mais grave, né? Porque tinha também algumas outras doenças. Eu acho que era até deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu acabei de abrir aqui, só para a gente ter isso em mente. Era uma criança deixa eu ver se eu acho aqui, é um estudo de caso com aplicação prática de florais quânticos e óleos essenciais, está na revista, eu abri a revista aqui, tá? No computador. E era uma criança que tinha uma síndrome. Além do espectro autista, tinha uma síndrome. E olha só que interessante, é um caso de uma criança de 3 anos de idade, tá? Que tinha uma imunidade baixa, muitas limitações, cólicas, etc., e com o uso desses dois núcleos, né, que seriam os florais quânticos e os óleos essenciais, em menos de um ano, foi uma questão de meses, a criança melhorou absurdamente. E os óleos essenciais que foram usados são o alecrim, né, o hortelã-pimenta, que é um outro maravilhoso, né, a camomila, o gengibre, né, o ginger, né? E eles usaram esses aí que eu falei, tá? Que é o alecrim, camomila, hortelã-pimenta e o ginger, ele foi usado com massagens. Então, eles utilizaram o oxyflower, um deles, e outros com amêndoa doce, com óleo de amêndoa doce. E faziam massagem para a criança, tá? E no difusor, essa criança também usou vetiver, lavanda e lemongrass, que diminui a ansiedade, né? Então, e lembrando, né, que a massagem, né, doutora? Na massagem, né, a gente pegando lá na plantazinha do pé, onde tem todos os meridianos do organismo, a gente vai ativar tudo que é preciso naquele organismo, né? Inclusive, tanto com os óleos essenciais, quanto com os florais quânticos em gel, nós podemos utilizar na planta do pé. Dá para usar também na volta do umbigo, né? Na volta do umbigo, né? O chakra, né? Isso. Os florais usados nesse caso foram o cólon fluidigeril, que a gente falou. Também usou o magnésio e o cobre na forma oligoterápica, que é o Ion Quantic. Também tem efeitos fantásticos, né? Usou mentales, psicodrem, Teloquantic, que a gente não falou ainda, mas eu gostaria de lembrar. O Teloquantic é um produto lançado há pouco tempo, mas já com um efeito fantástico, né? Que faz uma harmonização energética, como se fosse a resposta que a gente vê, é uma espécie de vamos chamar assim, uma estabilização do DNA, porque ele trabalha energeticamente tanto nos telômeros quanto na telomerase. E a gente tem a certeza, apesar de não ter o tempo de uso suficiente ainda, mas a gente tem a certeza de que esse produto vai ajudar demais, está ajudando, tanto na longevidade saudável, mas também nessas crianças que têm alterações sindrômicas. E no caso do espectro autista, é um dos que eu comecei a utilizar desde o ano passado, justamente para organizar as trocas celulares. Porque o que a gente pensa, né? Quando você faz uma troca celular, você tem uma célula nova. Mas a célula nova vem com a informação da velha. Então, você faz uma manutenção do problema. Agora, se você tiver uma informação melhor para fazer com que haja uma mudança uma epigeneticamente absolutamente correta, funciona tanto a nível de nutrição quanto de produtos que podem ter ação epigenética. Então, epigeneticamente, quando a gente entra com o Teloquantic, nós vamos ter uma mudança a longo prazo de parar de copiar a célula velha. É como se a gente começa a dar maravilha para a célula ficar mais nova. Eu interpreto desse jeito a resposta celular, que a gente ainda precisa de tempo para saber, mas eu mesmo estou usando o Teloquantic, que eu uso tudo que eu acho, né? Que eu acho que é bom. E eu estou usando o Teloquantic em gel no rosto, junto com o Oxyflower e o Ashante, que são coisas que o Oxyflower e o Ashante eu uso há muitos anos,
E agora eu acrescentei o TeloQuantic, porque eu acredito mesmo que a gente, ao longo do tempo, vamos ter uma resposta muito, muito legal. A gente já tem algumas respostas fantásticas e a gente está usando nos sindrômicos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós tivemos uma criança em Ribeirão Preto, ou ali na região de Ribeirão Preto, que não falava, estava numa dessas síndromes, num espectro tipo o autismo, e a criança não falava, ela não verbalizava nada. E ela, com 2 dias utilizando os códigos, 2 dias utilizando os quânticos e botar o TeloQuântico nesse processo, a criança começou a falar. Lembrando que o teloquântico não tem só gotas, né? Nós temos também ele o gel e o Gel creme, e né? gotas. Gel e gotas. E lembrando do Parlatum, que o nome já diz, né? Harmoniza questões de fala, e o Parlatum faz toda a diferença na verbalização também. E essa criança, especificamente, ela usou Mentalis, Parlatum, Consciêncios e o TeloQuantic. E realmente foi uma coisa assim muito rápida. Foi muito interessante. Então, assim, já estão pipocando os casos, né? Mas a gente tem muita experiência aí de 17 anos usando os quânticos, não todos, porque eles foram sendo lançados aos poucos, mas algum tipo, né, dessa terapia, das fórmulas florais, e eu tenho, assim, um resultado muito grande. Eu cataloguei no meu consultório, em 15 anos, 10 mil pacientes utilizaram a terapia floral deste floral quântico. Eu não tive nenhum caso que não teve resposta. Agora, mais de 90% tem respostas maravilhosas de resolutividade, alguns têm uma resposta mais demorada. E sempre tem aquele que, apesar de não sentir que não tem resposta nenhuma e abandonar o tratamento, que é muito raro, depois que para, ele vem atrás e diz assim, nossa, aquilo me ajudava. É muito comum isso. Tem uma pessoa perguntando aqui, doutora, o que usar para esquizofrenia, né? Então, a esquizofrenia, a gente sabe que é uma alteração bioquímica cerebral, a gente recomenda que use uma associação de um medicamento alopático também, não, claro, altíssimas doses, mas pelo menos algum controle nesse lado, e tem que nutrir muito bem, porque todo esquizofrênico precisa de grandes quantidades de complexo B, que são as vitaminas que vão ajudar na parte neurológica, tá? Então, a gente tem que lembrar disso, lembrar que existem nutracêuticos fantásticos que podem ajudar. E aí, o que nós fizemos para a esquizofrenia com resultados muito, muito bons é a associação do Mentalis com a Consciêncios, ó, já falei aqui, são os mesmos, tá? Mentalis, Consciêncios, e aí eu prefiro, nesses casos, o Psicodrem, que eu também já falei aqui, tá? Porque se a pessoa for muito ansiosa, o Neurotox ou o Neurovit, qualquer um dos dois, tem uma ação melhor. Se ela for mais depressiva, o Centralis, eu sinto que tem uma ação melhor, uma resposta melhor. Mas no caso do esquizofrênico, como ele sai muito do prumo e ele tem que organizar todos os fluxos cerebrais, me parece que o Psicodrem é o melhor. Então, a gente associaria esses aí, que são os básicos. Também tem que trabalhar a parede de intestino. Todas as alterações mentais e emocionais têm a ver com parede de intestino. Então, tem que trabalhar também a dieta nessas pessoas. Eu já tive um caso só, mas vale lembrar para as pessoas, né, pensarem nisso, né? Eu já tive um caso de uma moça de 18, 19 anos, com o histórico da esquizofrenia ter começado na adolescência, que é comum, né? Então, lá com 12, 13 anos, então já tinha uma evolução de uns 5 anos. E esta moça, gente, é a coisa mais maravilhosa, sabe? Essa moça, até o dia que chegou para mim, ela tinha crises esquizofrênicas. Inclusive, ela tinha sido internada uma vez. Mas eram características de esquizofrenia. Aí me trouxeram ela, basicamente, porque ela entrou num processo de meio que inanição, ela não queria comer. Então, eles começaram a fazer papinhas para ela tomar, né? Então, faziam
papinhas. E aí me trouxeram ela nesse sentido. Gente, eu fiz um exame rápido de biorressonância para alimentos. Na época a gente tinha uma pessoa aqui em Curitiba que fazia o VEGA-teste, que é um teste de alimentos que é por biorressonância. Hoje a gente tem a possibilidade de usar o holotester, que é um instrumento de radiestesia que eu desenvolvi, mas também tem outros, né? Tem várias formas. Bom, eu fiz esse teste rápido, adivinha? Leite de vaca, glúten, que é exatamente o que estavam dando para a menina. Será que é coincidência, não é? A papinha era de bolacha Maria com leite de vaca, glúten, açúcar e proteína do leite. Exatamente. Tudo que não podia. Tudo que não podia. Esse caso, ele foi tão impactante que eu entrei com os quânticos, o terreno biológico, no caso eu entrei com a corretora Nérgico, né, para tirar da energia, e entrei com os quânticos, ela estava tomando uma medicação alopática, que eu não vou lembrar qual que era, e com a dieta. Pasme, 42 dias, não chegou a 45 dias, com 42 dias, ela mudou completamente. Ela mudou completamente. Ela começou a conectar com a realidade de novo. Foi assim uma coisa tão maravilhosa, que essa família, eles tinham mudado a dieta em função dessa moça. A família me ligou. Eu tinha mandado voltar em 60 dias, sempre eu dou um prazo grande, né? Com 42 dias ela me ligou e ela disse assim, doutora Rosângela, se nós soubéssemos que a dieta fazia esse efeito maravilhoso, nós tínhamos feito isso quando ela tinha 13 anos. Aí até eu vou responder aqui, uma pessoa perguntando, por onde começar, doutora? Pela dieta. A gente tem que começar pela alimentação e depois a gente ir para os florais, para os quânticos, para os óleos, né? Apesar de não ser... Eu recomendo assim, ó. Eu acho que as pessoas têm que começar com a dieta e pelo menos 1 ou 2 florais que vai ajudar na dieta, na informação, né? Começa por aí. Ou pelo menos alguma coisa para o lado, né, de conscientização, que é o consciêncios, e o colonflor, ou o digeril, ou isso aí. Começa por aí. Simples, focado, e aos poucos vai carregando, vai procurando um profissional que trabalhe com isso. Se você é profissional, procure os nossos cursos. A gente tem tido muita opção de cursos, de palestras, e a gente tem o nosso curso na plataforma da EID. Eu acho que a gente... Doutora, eu acho que nós vamos ter que fazer mais outras lives, assim, hoje nosso foco é o autista, mas já veio pergunta aqui de esquizofrenia, síndrome de Down, agora tem uma aqui de Down, qual o floral mais indicado para começar com Down? Então, assim, tem outras perguntas aqui que não vai dar para a gente responder todas, porque o nosso foco aqui hoje é o autista, né? Exato. Então, senão a gente vai sair totalmente. Tem uma pessoa perguntando um médico para acompanhar a neta. Depois você vai no direct que a gente responde. Isso. Essas perguntas que estão fugindo um pouco do autismo, pode entrar no direct da doutora, pode entrar no meu se tiver alguma coisa relacionada ao quântico também, ao óleo ou à alimentação, pode entrar, né? Então, assim, a gente vai tentando ajustar isso daí e dar algumas respostas, né? Assim, a nossa experiência, tanto a minha quanto a sua, tem sido muito boa em relação a esses protocolos, né? Tanto de quântico como de óleo. E existe realmente, infelizmente, pessoas que não acreditam, mas isso aí, cada um tem o seu momento, não é isso? E quando consegue visualizar uma criança que mudou o comportamento e que vai perguntar, foi com o quê? E que sabe que foi com o quântico ou com o óleo essencial, aí olha assim e diz, não acredita, né? Então, assim, é pagar para ver, é usar, não é isso, doutora? Porque, na verdade, é uma questão de paradigma e de crenças limitantes. Eu acho que é por aí que a gente tem que começar, né? Mostrar assim, ó, o paradigma atual está ajudando? Começa assim.
Tá, o que que você está fazendo por essa criança que está funcionando? Ah, faz isso, aquilo e não funciona. Tem que mudar. É uma questão de lógica, né? De bom senso. Então vai mudar para quê? Vamos complementar com alguma coisa, vamos fazer um salto aí de ideias. A gente não quer tirar o paciente do neurologista, a gente não quer tirar do remédio. A gente só quer ajudar, complementando e integrando. Eu acho que é por aí. Porque as pessoas elas têm dificuldade de acreditar no novo, né? É uma coisa nova. E a gente sabe, né, doutora, que existem crianças que precisam do medicamento alopático, mas que poderiam reduzir essas doses, né, usando uma medicina alternativa. E existem outras que estão usando que não precisariam estar usando, tá? O que me deu mais um aperto no coração foi pegar uma criança que se automutilava e que o neuro não sabia mais o que falar, fazer, e passou Aldol para uma criança de 8 anos. Isso me partiu o coração. Ela já tinha usado alguns quânticos, e aí começou também a usar uns óleos, e essa criança simplesmente está maravilhosa, assistindo às aulas online, assim, brincando sozinha, não se automutila mais. Então, já chegou o momento de eu dizer assim, volte para o neuro para rever a medicação, né? Para ver se ele desmama alguma coisa, né? Porque é muito, Aldol muito forte até para um adulto, imagine para uma criança de 8 anos, né? Mas a gente pode pensar numa coisa até mais leve, que é até muito comum, que é o déficit de atenção, e a Ritalina. Gente, é realmente uma coisa que a gente vê que teria que ser num último caso, num último momento, né? Porque nós temos tanto que fazer antes de precisar de uma medicação dessas, principalmente na criança que está iniciando, que está num estado que a gente sabe que pode ajudar muito mais. E lembra que tem que nutrir esse cérebro. Tem que nutrir o cérebro. A gente precisa de minerais, de vitaminas, né? Nós precisamos de aminoácidos para fazer neurotransmissores, peptídeo. E às vezes a pessoa as pessoas não conseguem entender que para nutrir o cérebro, a dieta tem que ser uma dieta propícia. Não pode ser uma dieta só pelo paladar, né? E individualizada, né? Individualizada, com individualizada, né? Então, assim... E também a questão que nós podemos contribuir com a complementação da dieta com produtos. Claro que nem todas as crianças pequenas, por exemplo, não conseguem engolir cápsulas, mas no momento que tenha mais que 30 quilos e engole cápsula, gente, nós temos os produtos da Catalmedic, que são maravilhosos. Quero lembrar aqui do Vitalzen e do Magcatal, que são dois produtos fantásticos. O Magcatal, em relação a magnésio, é o melhor que tem no mundo. E a gente nota que essas crianças têm um déficit de magnésio importante, um déficit de zinco importante. Selênio. Selênio também. Selênio eu pego muitas crianças abaixo de 50. Imagina! Ou seja, nada. Nada. Então, quando você vê um painel nutricional com um monte de deficiências, você já entende que o problema está no intestino, que não faz uma boa absorção. Exatamente. Então você veja, vira e mexe, a gente volta na tecla da dieta, de cuidar da parede do intestino, do microbioma, e nutrir, tem que nutrir. Tem que nutrir. Tem mais uma, pelo nosso tempo já está bem avançado, tem aqui uma pergunta, né? Uma pessoa perguntando se pode usar o Oxyflower e o Teloquântico, se eles podem ser passados juntos no rosto ou se espera um tempinho. É um depois do outro. Põe uma gota gorda na ponta do dedo, faz assim, né? Lembre que é sempre bom a gente fazer, por exemplo, aqui a gente faz nesse sentido, aqui na volta do olho, aqui a gente faz nesse sentido, né? Tá? Então, Oxyflower, e em seguida, não precisa esperar tempo nenhum. Passa Oxyflower e em seguida passa Teloquântico. Lembrando só que, se passar Oxyflower na sobrancelha, como ele é um clareador, ele pode dar uma clareadinha na sobrancelha. Então, evite passar o Oxyflower na sobrancelha só.
E não pode botar dentro do olho, é só por fora. A coisa está interessante. Eu já ia até encerrar, mas veio uma pergunta que eu acho que, apesar que a gente ia falar realmente dos quânticos e dos óleos, mas essa daqui é muito importante, que é o que vocês acham da vitamina D em relação ao autismo. Eu acho básico. Eu acho importantíssimo. Importantíssimo. Inclusive, existe pesquisa mostrando que o processo do espectro autista faz uma resistência à vitamina D. Então, precisa de doses muito mais altas da vitamina D. E autismo está ligado com doença autoimune. Então, outra razão da vitamina D. Então, a vitamina D no autista, a gente precisa que ela fique bem alta no sangue. Então, precisa fazer uma reposição, precisa cuidar disso. Não precisa ficar com medo que vai ter hipervitaminose, porque eles gastam muita vitamina D, eles têm a resistência da vitamina D, então a gente não precisa ter medo. As doses altas, elas não se sobrepõem. É raríssimo você ter uma intoxicação se você controlar a cada 3, 6 meses o exame no sangue. É tranquilo. Além a vitamina D não só para o neurológico, mas, como a senhora falou, autoimune, como os neuromusculares, né? E aí eu digo, não é só aquela questão da vitamina D, como a maioria dos médicos diz. 31 tá bom. De jeito nenhum, tá nos pés, eu ainda digo assim, tá nos pés. A gente tem que deixar no mínimo acima de 60, para que a gente possa se sentir mais tranquilo, né? Isso a gente vê na nutrição funcional, que é que a gente não pode, aqueles índices de referência são referências. Né? Não é para a gente seguir aquilo ali. Populacional. Pegaram milhares de pessoas, todas com déficit de vitamina D, acham que aquilo é normal. E hoje tem muito trabalho. Por favor, entrem no Google Acadêmico e coloque lá vitamina D e vocês vão ter milhares de trabalhos científicos sérios provando que nós precisamos ter a vitamina D pelo menos entre 50 e 60, e eu ainda vou mais, eu acho que ela tem que ser perto de 100, que é quando ela também tem ação anticancerígena. E agora saiu um trabalho sério mostrando no Covid, agora Covid-19. Sim, no Covid. Então, pessoas que morreram, todas que morreram nesse trabalho, tinham vitamina D abaixo de 30. E as pessoas que viveram tinham a vitamina D sempre acima de 40. Então, prova que vitamina D de 30 para baixo não existe. Tem sistema imunológico que não funciona. Existe. Doutora, olha, a conversa está muito boa. Eu estou adorando e pelos comentários aqui as pessoas também estão adorando. Queria deixar em aberto a gente poder fazer uma outra, mudando o assunto, tá? Em breve. Agradeço muito a sua atenção em ter aceito o convite, tá? Eu acredito que tenha sido bem esclarecedor para todos, né? E eu queria que a senhora depois fizesse suas considerações finais. Eu queria deixar também em aberto aí no meu Instagram algumas perguntas que queiram fazer, né, que no momento eu faço os atendimentos aqui em Fortaleza, vou voltar aos presenciais, acredito que no próximo mês, ainda estou fazendo online, mas ainda tenho feito online e não só aqui mesmo em Fortaleza, acabei fazendo em outros locais pela procura, né, mas queria que a senhora fizesse suas considerações finais. Muito obrigada por tudo, pela sua atenção e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, fico muito feliz de poder contribuir. Também estou às ordens aí nas mídias sociais, me sigam. Eu tenho muita coisa no meu YouTube, né, no HGTV, IGTV do meu Instagram também. Eu quero que o pessoal aproveite, que a gente deixa muito material, muito conteúdo. E me sigam, porque eu tenho novidades, tá? Recentemente eu fiz uma jornada dos florais quânticos e vou fazer outra. Me sigam. Pronto, então tá ótimo. Então, gente, boa noite, obrigada. Tá? Me sigam também aí em questão. Eu não só agora eu tenho meu nutriçãofuncional.rosa, como eu acabei de abrir um
que é Natu Óleos Essenciais, tá? Que lá também eu vou colocar algumas coisas de quântico. Tem um grupo de WhatsApp que são terapias integrativas, onde eu falo dos quânticos e falo de óleos, né? Então, assim, porque quanto mais informação as pessoas tiverem, melhor, né? Então, um abraço, boa noite para todos, boa noite, doutora, e muito obrigada, Boa viu? noite. Tá, um abraço, gente.